Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre proteção. Vocês estão ouvindo aí a música Deuce, do Kiss. Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu tô pulando aqui o capítulo 13, tá? O capítulo 13 é Sistemas de Entrada e Saída, tá bom? É um capítulo fácil, não tem nada assim muito interessante não, tá? Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o PDF lá no E-Disciplinas, tá bom? Quem quiser dar uma olhada, tá? Não tem nada de muito conceitualmente ali, muito interessante assim, não. Então agora vamos para o capítulo 14. Também é bem curto, tá? Na aula dessa semana aqui eu vou dar o capítulo 14 e o 15 também, tá? Que o 14 aqui vocês vão ver que também é bem tranquilo. Então vamos lá. O que a gente vai falar aqui? Ó? Objetivos da proteção, princípios da proteção, domínio de proteção, matriz de acesso, implementação da matriz de acesso, controle de acesso, revogação de direitos de acesso, tudo tem acesso, né? Sistemas baseados em capacidade, proteção baseada em linguagem. Objetivos. Discutir os objetivos e princípios de proteção em um sistema computadorizado moderno. Explicar como os domínios de proteção, combinados com uma matriz de acesso, são usados para especificar os recursos que um processo pode acessar. Examinar sistemas de proteção baseados em capacidade e linguagem. Objetivos da proteção. O sistema operacional consiste em uma coleção de objetos, de hardware ou de software, tá? Então aqui a gente está enxergando... talvez a frase acho que não ficou muito boa, né? Talvez eu diria que o sistema computacional... Porque o sistema operacional não é hardware, né? Então, o sistema computacional, ele tem uma coleção de objetos, de software e de hardware, tá? Que precisam ser protegidos, né? Mas não o sistema operacional, né? Hardware não faz parte do sistema operacional. Cada objeto tem um nome exclusivo e pode ser acessado por um conjunto bem definido de operações, tá? Então, quando você quer acessar um arquivo, você tem um jeito específico de fazer isso, né? Se você quer acessar um disco, né? Quer fazer acesso a um computador que está na rede, né? Pela rede, né? Tem um endereço específico para fazer isso. Problema da proteção: garantir que cada objeto seja acessado corretamente e somente por aqueles processos que têm permissão para tal, né? Então, se eu quero abrir um... Aqui ele está falando de processo, mas a gente pode pensar em usuário também, tá? Porque quando um usuário quer acessar algum recurso, ele também tem que ter autorização, né? Então a proteção, ela tem a ver com isso, de fazer o acesso de forma correta, né? A forma correta é assim, né? Eu não posso, sem querer... eu estou mexendo lá no sistema de arquivo, deu um erro lá que sem querer eu apertei um botão errado lá e deletou todos os arquivos da máquina. Então isso não pode acontecer, né? Então a proteção ela cuida para que não haja sem querer esbarrar no negócio ali e detonar com o teu sistema, né? Então tem que ter um esquema de proteção, tá? Tanto é que você vê que quando você vai fazer em qualquer sistema, quando você vai fazer alguma coisa que tem um impacto no sistema, alguma coisa mais drástica, né? Apagar alguma coisa, ele vai te mandar uma mensagem perguntando: você tem certeza que é isso que você quer fazer mesmo? Às vezes vai até pedir tua senha, né? Então isso aí tem a ver com proteção, tá? Proteger de uso às vezes equivocado. Então, sem querer, você achou que estava fazendo uma coisa, mas na verdade era outra. A hora que você foi ver, já era, apagou todos os arquivos do negócio e você vai ficar
puto com o sistema, né? Você vai falar, pô, como que o sistema deixa eu fazer isso, né? Então o sistema não tinha uma proteção, entendeu? Então a proteção tem a ver com isso, de não deixar o usuário ou algum processo, digamos que esbarrar em algum lugar lá e detonar com o sistema, tá? E a outra coisa tem a ver com esse negócio da permissão de acesso. Então, você não quer que uma pessoa que não tenha permissão de acesso, que ela acesse as coisas. Então, é, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da época que eu era garçom, né? Então, na época que eu era garçom, o sistema do restaurante, era o Outback, né, que eu trabalhava. Provavelmente deve ser o mesmo sistema até hoje. É, Aí, tipo assim, eu como garçom lá no, só pra contar pra vocês, né? Porque acho que muitos restaurantes têm um caixa, né? Tem o garçom e tem o caixa. Lá no Outback não, lá o próprio garçom ele opera o sistema. Então não tem o cara do caixa, né? É, Aí, então, tipo, o garçom, ele vai lá no sistema e vai lançando os pratos que o cliente vai pedindo e tal. Aí, às vezes, o garçom errou lá, pediu, ou então o cliente cancelou o pedido e tal. Aí, o garçom precisa cancelar o prato, né? É, Agora eu nem lembro como que é, acho que. Eu não lembro se antes de fechar a conta dava para cancelar. Agora faz tempo que eu saí de lá também, eu não lembro. Eu não lembro em qual. Acho que em alguma situação o garçom talvez ele pudesse cancelar ele mesmo. Mas depois que fechou a conta, certamente não. Tá? Então vamos supor, se fechou a conta, o cliente falou: não, esse refrigerante aqui eu não pedi, não. Aí se você precisar cancelar, você precisa que um gerente cancele, tá bom? Então você precisa dar senha do gerente. Tá? Então isso tem a ver com proteção. Tá? Porque senão vira o oba-oba, né? O garçom vai lá fecha a conta, o cliente paga, vai embora, o garçom vai lá, cancela o prato principal lá que o cara comeu e embolsa a grana. Poderia acontecer isso, por exemplo. Né? Então, então é isso. A proteção nesse caso pô, essa operação de cancelamento só quem pode fazer é o gerente, certo? Então é isso. Tem certas coisas dentro do sistema que, né, você tem que ter uma senha específica para fazer, né? Princípios de proteção. Um princípio orientador é o princípio do menor privilégio. Programas, usuários e sistemas devem receber apenas privilégios suficientes para realizar suas tarefas. Então, na dúvida, você não permite nada, né? Aí, tipo, conforme você vai traçando o perfil lá do usuário, né? Vai falar, esse usuário é um usuário que tem que ter acesso a tal coisa. Aí você vai dando esse acesso a essa tal coisa. Então você vai do menos para o mais, vamos dizer assim. Então, inicialmente, o usuário não tem proteção, não tem nada, não tem direito a nada, né? Aí você vai pensando, que tipo de usuário é, né? Então, nesse sistema do restaurante aí que eu estava falando. O usuário é um garçom. Então qual é o mínimo de coisas que ele precisa ter acesso para ele poder trabalhar? Ele precisa ter acesso a poder abrir uma conta, ele precisa ter acesso a poder lançar uma comida, uma bebida naquela conta e precisa fechar a conta. Só isso. O sistema tem zilhões de outras operações, né? Tem operação lá que para fechamento do caixa, né? Que ele tira lá lá a gente chamava de reading, nem sei em português o que seria isso, mas é o que o garçom vendeu durante o dia todo, para o garçom fechar o caixa e pagar lá o restaurante, né? Então quem podia fazer isso era o gerente, né? E por aí vai. Então aí tipo de repente você pode ter uma senha de um super gerente, né? Você fala, o gerente do plantão ele precisa ter acesso a essas coisas que eu estava falando aí de tirar reading do garçom, de cancelar um prato lá de uma conta que já foi fechada, né? Reabrir a conta né? E consertar as coisas e fechar de novo. Enfim. Agora, de repente, tem outras informações que dizem respeito ao restaurante como um todo, que de repente só o gerentão lá, máximo, é que pode ter acesso, né? Vai falar, eu quero puxar informações sobre o estoque, quero ver quanto que tem de bebida aqui no estoque e tal. Eu tô falando aqui, eu nem sei se é o caso lá do sistema do Outback, mas né, já que eu tava dentro desse contexto,
Vamos inventar um exemplo aí, tá? Mas acho que não é difícil de vocês imaginarem que um sistema ele pode ter vários tipos diferentes de usuário e cada um deles você vai dar só acesso só ao mínimo necessário que ele precisa para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer, tá bom? Isso por quê, né, pessoal? Porque não é nem assim pensando na má intenção, tá? Porque, tipo, tem o negócio da má intenção, né? A pessoa, tipo, ter acesso a uma coisa que, né, que ela pode, tipo, né, fazer algo ali em benefício próprio e lesar a empresa, né? Mas também, às vezes, porque é sem querer, entendeu? O cara não sabe o que é aquilo e, às vezes, ele estraga o negócio, entendeu? Então, essa coisa de você não dar o acesso é igual uma criança, né? Você fala, a criança, você não vai dar a chave do teu carro na mão da criança. Não é porque você acha que a criança vai roubar teu carro, mas é porque é uma criança, ele pode pegar a chave e jogar dentro do ralo e aí cai lá e você não consegue mais pegar, entendeu? Então a proteção tem a ver com isso também, tá? De não deixar acontecer, digamos que acidentes, né? Estrutura de domínio. Então, um direito de acesso é um par, tá? É um nome de objeto e um conjunto de direitos, tá? Então, não é nem um par, né? É um par se você olhar, um conjunto de direitos como uma coisa só, né? Então, você fala, por exemplo, arquivo tal, e aí quais são os direitos, né? Conjunto de direitos é um subconjunto de todas as operações válidas que podem ser realizadas sobre o objeto, tá? Então, por exemplo, leitura, escrita, né? Então, um direito de acesso é objeto, então falar um nome de arquivo, aí o conjunto de direitos pode ser leitura, escrita, execução, né? Domínio, o que é um domínio? Conjunto de direitos de acesso. Então, é um conjunto de parezinhos desse aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, domínio 1 tem o objeto 1, 2 e 3 e cada um deles com o seu conjunto de direitos. Tá? Então, o objeto 3 tem leitura escrita, o 1 também, e o 2, execução. Né? Aí, aí esses direitos de acesso, eles podem ser compartilhados por domínios diferentes. Então, no domínio 2, eu tenho o objeto 2, que é só escrita, no domínio 2. Né? No domínio 1, ele é só execução, no 2, ele é só escrita. E o objeto 4 que é para printar, né, para imprimir. É uma impressora, né, provavelmente. E aí no domínio 3 eu tenho, além de ter, né, o objeto 4 com permissão de impressão, eu tenho também o 1 com execução e o 3 com leitura, tá bom? Então eu posso ter esses direitos de acesso compartilhado entre domínios diferentes. Matriz de acesso. Veja a proteção como uma matriz, que é a matriz de acesso. As linhas dessa matriz representam os domínios, as colunas representam os objetos. Access IJ é o conjunto de operações que um processo executando no domínio I pode invocar no objeto J. Então aqui, ó, um processo executando no domínio 2, no objeto 3 não pode fazer nada, né? Não tem direito de acesso nenhum. Na impressora, no domínio 2, ele pode imprimir. Tá? Se o processo estiver executando no domínio 2, ele vai poder imprimir. Se ele tiver no domínio 3, ele não vai poder fazer nada com a impressora. Né? Certo? Ó, no domínio 4, o recurso aqui é F1, eu tenho permissão para ler e para escrever. Certo? Então vamos imaginar isso aqui, essa matriz de acesso, tá bom? E aí a gente olha na linha I, na linha do domínio, na coluna do objeto e vê quais são os direitos de acesso que o processo tem caso ele acesse esse objeto dentro desse domínio. Se um processo no domínio DI tenta realizar a operação sobre o objeto OJ, então essa operação deve estar na matriz de acesso, na linha I, na coluna J. Né? Pode ser alterada dinamicamente. Operações para incluir e excluir direitos de acesso. Direitos de acesso especiais. Então aqui, ó, só voltando aqui, ó, eu posso ter uma permissão específica para o processo alterar os direitos de acesso
de um determinado objeto num determinado domínio, tá? Falar assim, se você tiver nesse domínio, você pode alterar as permissões de acesso dos outros domínios, enfim, você pode ter permissões diferentes aí, tá? Porque é aqui aquela situação que quando você tem digamos, um administrador de rede, né? Então, o administrador de rede, ele é o cara que tem permissão de fazer tudo e ainda de mudar a permissão dos outros, né? Então, ele entra lá no outro domínio e ele fala, vou mudar a permissão que esse outro domínio tem em cima desse outro objeto. Alguém precisa ter esse privilégio aí, certo? Senão não tem nem como configurar essa matriz de acesso, certo? Direitos de acesso especiais. O dono aqui do objeto, né, o owner, copy of para copiar a operação lá. Então, se tinha uma operação, por exemplo, execução no objeto I, aí eu quero copiar, mas é de objeto para eu só estou achando estranho que copiar de objeto para outro objeto e não de um domínio para outro domínio. Vamos ver aqui, daqui a pouco. Copy operação. Eu só achei um pouco estranho aqui, né? Tipo assim, não sei o que é isso aqui. Mas tudo bem, vai, não tem problema. É porque assim, ó, aqui o que está dizendo é que assim, eu tenho o direito de copiar uma certa operação que eu tenho lá do objeto OI para o objeto OJ, né? Então, se eu tenho permissão de executar o OI, eu posso copiar esse direito de execução para o OJ. Eu só estou achando isso um pouco estranho, porque geralmente eu acho que o que me parece mais intuitivo é copiar de um domínio para o outro, né? Mas tudo bem, eu vou deixar isso aqui no gelo. Esse outro direito especial aqui, ó, control. O control é o quê? O domínio I pode modificar direitos de acesso do domínio J, tá bom? Então, tipo, o cara lá que é o administrador de sistemas, ele tem direito de mexer em todos os outros domínios, né? Transfer é troca do domínio I para o domínio J, tá? Então, se você está no domínio I, de repente você quer fazer alguma coisa que só o cara que está no domínio J tem direito, e se você tiver direito de se transferir para esse outro domínio, aí você vai lá e se transfere para esse outro domínio, e aí você consegue fazer o que esse cara faz também, tá bom? Projeto de matriz de acesso separa mecanismo da política. O que é o mecanismo? Mecanismo. O sistema operacional oferece matriz de acesso, mas as regras. Garante que a matriz de acesso só é manipulada por agentes autorizados e que as regras são impostas estritamente. Tá? Então, o mecanismo é isso. Tipo, a gente está implementando a proteção através de uma matriz de segurança, ela tem essas regras aqui para funcionar. Então, são essas permissões que podem estar aqui. Para você alterar isso, tem que ter esse acesso aqui, aquele outro lá, tá? Então esse é o mecanismo. A política é o usuário que vê como que ele vai usar esse mecanismo, tá? Então o usuário dita a política, quem pode acessar que objeto e em que modo, tá bom? Então aí você vai falar, minha política é só o gerente pode acessar tudo, o resto só pode acessar isso e aquilo. Isso é uma política que ela pode mudar, tá? De repente você teve uma reunião lá, os funcionários reclamaram que estão precisando de mais acesso, aí você vai mudar a política, mas você vai implementar essa nova política dentro do mesmo mecanismo, tá bom? Então essas coisas têm que estar bem separadas, né? Você não pode, tipo, quando for mudar a política, ter que mudar o mecanismo. Então, o mecanismo ele tem que ser flexível o suficiente para que você consiga implementar políticas diferentes usando o mesmo mecanismo. Implementação da matriz de acesso. Tabela global, um jeito de fazer, né? Conjunto de triplas ordenadas. Tá? Então, tem o domínio, objeto e direitos. E aí você vai ter esse conjunto de triplas ordenadas. Aí, quando você quer procurar algum né, você fala, eu estou no domínio tal e eu quero ver se eu tenho o direito de executar em cima de um objeto tal.
Aí você vai ter que encontrar nessas triplas ordenadas, né? Então vamos supor que ela está ordenada por domínio, primeiro por domínio, né? Aí você fala, então eu vou fazer lá uma busca binária para encontrar o meu domínio. Isso aí é rápido de fazer, né? Aí depois, dentro do meu domínio, o segundo critério de ordenação é o objeto, né? Vamos supor que cada objeto tem um identificador lá que dá para ordenar, né? Aí você quer estar procurando por um objeto específico, você vai fazer a busca binária ali dentro, vai encontrar o objeto e aí você vai ver os direitos que tem, tá bom? É um jeito de implementar. Outro jeito, lista de permissões por objeto. Cada coluna é uma lista, tá? Então eu falo, cada objeto tem a sua lista. E aí o que tem nessa lista? Tem o domínio as permissões de acesso, tá? Outro jeito, lista de capacidades por domínio. Então cada linha é uma lista. Então eu tenho eu vou procurar alguma coisa por domínio, eu falo, eu quero domínio tal, aí eu vou na lista do domínio, vai ter lá os objetos e as permissões, tá? E isso aqui também, pessoal, é tipo assim, o que acontece, né? Essa matriz aqui, ó, ela pode ser muito esparsa, né? Você pode ter vários objetos, vários domínios e a maioria das células aqui dessa matriz, elas não terem nada, tá? Então, se você alocar uma matriz para fazer isso, você vai gastar muita memória, tá? Então por isso que aqui são formas alternativas de você implementar uma matriz esparsa, tá? Se a matriz ela fosse bastante densa, aí você não precisaria fazer nenhuma dessas alternativas aqui. Outro jeito de implementar. Lock key. Meio termo entre as duas últimas. Cada objeto possui uma lista de padrões de bits, que são os locks, que você pode traduzir como fechaduras, e cada domínio possui uma lista de padrões de bits, que são as chaves, tá? Aí na hora de você ver lá, você fala, eu tenho permissão de leitura no objeto tal, então você vai pegar o padrão de bits do domínio com o padrão de bits do objeto, e aí tem um algoritmo que pega esses dois padrões de bits e aí ele vai devolver verdadeiro ou falso, né? Você vai falar assim, tem ou não tem permissão para leitura. Aí ele vai te dizer, tá bom? Então digamos que a tua chave ela não vai abrir a fechadura da execução, por exemplo, né? Aí se abrir você tem permissão, se não abrir você não tem. Matriz de acesso com domínios como objetos. Então aqui, ó, eu estou colocando, além de eu colocar o domínio como linha, eu também estou colocando ele como coluna, tá? Por quê? Porque aí eu quero ter essa coisa do switch aqui, né? Então o switch, ó, nessa linha e nessa coluna, está dizendo que se eu estou no domínio 2, eu tenho permissão para mudar para o domínio 3, tá? Então porque tem o switch no D3 aqui da linha D2. Então eu estando no D2, eu posso ir para o D3. E aí eu estando no D3 eu não posso voltar para o D2. Mas isso é até normal, né? Você fala, eu sendo, digamos, administrador, eu posso ir para o domínio sei lá, do estagiário. Agora o estagiário não pode ir para o domínio do administrador, certo? Matriz de acesso com direitos de cópia, né? Então aqui, ó, um processo executando em D2 pode copiar a permissão read para qualquer entrada associada a F2. Então aqui, ó, o fato do processo estar em D2, ele tem a permissão de read, tá? E ele também tem a permissão de asterisco, ou seja, ele é o processo que pode transferir essa permissão para outro domínio, né? Então ele fala, sei lá, se eu sou o dono, por alguma razão. Aqui, na verdade, aqui não está falando de owner, né? Ele só está dizendo que eu posso transferir a permissão de leitura. É como se eu ganhei uma permissão não só para ler, mas também para eu deixar outros lerem também, se eu quiser, né? Então, ó, eu estando no domínio D2, eu posso copiar esse read em qualquer coluna aqui, quer dizer, desculpa, em qualquer linha dessa coluna aqui, ó, desse objeto F2, tá bom? Então aqui no caso ele copiou para o domínio 3,
certo? Aqui quem está no domínio 1 tem permissão para escrever no objeto F3 e a mesma coisa, ele pode transferir esse write aqui para outros, tá? Só que ele não pode transferir, ó, você vê que o D2 aqui, ele transferiu o read para o D3, mas ele não pode transferir o read asterisco, tá? Ele transfere como read, não como read asterisco. O read asterisco é intransferível, tá? Então ele transfere o read, mas o read asterisco é só ele que tem. Matriz de acesso com direitos owner. Direito do proprietário permite que o processo crie ou exclui novos direitos para o objeto. Tá? Então, agora sim, falando do owner, né? Se eu sou o owner daquele recurso, aí eu posso tudo, né? Então eu posso, tipo, criar para mim mesmo todos os direitos que eu quiser, eu posso revogar direitos de outros, tá? Então eu posso fazer o que eu quiser nessa coluna aqui, que é o meu objeto, tá bom? Quando eu sou o owner. Beleza? Então eu posso dar o read asterisco para algum outro domínio, se eu quiser, tá bom? Porque eu estou no domínio do owner, tá? E é claro que eu tenho um owner só, né? Para cada objeto, né? Matriz de acesso com direito control. Um processo executando em D2 pode alterar as permissões de D4, tá? Então, o switch eu podia mudar, né? Então, eu estando no domínio D2, tendo o switch para D4, eu posso ir para o domínio D4. Mas ir para o domínio D4 não significa que eu possa alterar o domínio D4. Agora, com esse control aqui, aí eu posso alterar, tá? Então, aqui eu estando no D2, eu posso tirar essa escrita aqui, ó, do D4, posso colocar uma leitura aqui, ó, uma leitura aqui, sei lá, tá bom? Controle de acesso. Utiliza a mesma forma de controle de acesso a arquivos. Owner, can read, can write, etc. Né? Então, o controle de acesso, apesar dali a gente estava falando de recursos para qualquer tipo, acesso a qualquer tipo de recurso estando num certo domínio, tá? Mas isso aí também tem a ver com usuários, né? Com arquivos, né? Então, quando a gente fala de controle de acesso, basicamente é a mesma coisa que a gente estava falando lá, tá? Só que aí a gente pode falar isso num contexto mais específico, né? No caso aqui de arquivos, né? Tá bom? Então, só que lá, quando a gente estava falando aqui, a gente estava falando de matriz de controle de acesso. Como é que é lá o nome da matriz? Matriz de acesso, né? Matriz de acesso, isso. Matriz de acesso, né? Agora, quando só assim, tecnicamente falando ainda, da terminologia mais específica, né? Então, se a gente falar controle de acesso, aí a gente está falando mais especificamente de arquivos, né? Utiliza a mesma forma de controle de acesso a arquivos com essas permissões aí, tá bom? Solaris 10 oferece controle de acesso baseado em role para implementar menor privilégio. Privilégio o role é o papel, né? É o papel que o usuário desempenha dentro do sistema, né? Privilégio é direito de executar chamada do sistema ou usar uma opção dentro de uma chamada do sistema. Pode ser atribuído a processos e os papéis aqui são atribuídos a usuários, concedendo acesso a privilégios e programas, tá? Então, você como usuário, você sempre vai estar em algum papel, tá? Então, eu sou o estagiário, por exemplo. E por que tem essas coisas? Porque fica mais fácil de configurar. Então, você configura o papel lá, você fala, ó, estagiário. O que um estagiário pode fazer? Isso e aquilo. Quais são os acessos que ele tem? Isso e aquilo. Quando entrar um novo estagiário na empresa, você não vai precisar configurar a segurança dele, você só vai precisar criar um usuário de tipo estagiário para ele, entendeu? Você vai criar um novo usuário e vai atribuir a esse novo usuário o papel de estagiário. Aí já está tudo configurado a parte de segurança, lá, de acesso, né? De proteção, né? Que até é ruim falar segurança, porque o próximo capítulo que a gente vai falar de segurança. Tá bom?
Então, esse negócio dos papéis aqui fica mais fácil, tá? E aí você tendo os teus acessos aqui no teu papel, aí você vai poder, de repente, executar ou não executar determinados programas, tá? Ou acessar ou não acessar determinados arquivos, tá? O privilégio de executar um programa é você ter é a mesma coisa do acesso ao arquivo, só que você tem a permissão de execução, tá bom? Controle de acesso baseado em papéis aqui do Solaris 10, né? Então tem o usuário 1, que aí ele tem esse papel 1 aqui, que tem dois privilégios diferentes. Aí ele pode executar, se ele tem, né? Tá. Aí o processo que for executado por esse usuário, ele vai herdar as permissões do papel do usuário, tá? Então, tipo, tem programa que ele vai fazer acesso a um diretório lá que o estagiário não tem acesso, aí ele vai dar erro. Ele vai falar, tentou acessar um arquivo que o usuário não tem permissão. Agora, se o gerentão lá, que tem o privilégio de acesso no lugar, fosse executar o mesmo processo, aí daria certo. Certo? Então, ou seja, o processo ele vai herdar os privilégios de quem o executou, tá bom? Revogação de direitos de acesso. Coisas que a gente tem que pensar aqui. Quando vai revogar um direito de acesso, essa revogação ela é imediata ou ela é adiada? Né? Então, revogação é feita imediatamente? Se não, é possível saber quando será feita? Porque o que acontece, né? Vamos supor que você vai revogar o acesso bem na hora que o cara está usando o recurso, né? Você fala, eu estou imprimindo lá um negócio. Aí, bem agora, você vai revogar o meu direito de impressão. E aí, eu paro a impressão no meio? O que eu faço? Se eu não paro a impressão no meio, quando que eu vou, de fato, implementar essa mudança de política aí? Né? Eu tenho como garantir? Vai ser feita quando? Da próxima vez que rebutar, vai ter que rebutar o sistema? Qual que é quando que isso aqui vai ficar valendo? Então é uma questão que a gente precisa pensar, né? Se a gente que eu falo assim, a gente como desenvolvedor do sistema operacional, né? E teria que pensar se a gente fosse fazer. Seletiva ou geral? Quando um direito de acesso a um objeto é revogado, afeta todos os usuários ou é possível especificar um grupo de usuários? Né? Bom, isso aqui acho que também, né? A mesma coisa. Falar, eu quero tirar o direito de todo mundo de leitura de um determinado arquivo. Eu só posso fazer isso, tipo, tirar geral, ou eu posso mandar tirar de um grupo específico, né? Essa acho que é um dilema mais fácil de resolver. Parcial ou total? Um subconjunto dos direitos associados a um objeto pode ser revogado ou temos que revogar todos os direitos? Né? Bom, esse aqui também acho que é um dilema mais fácil de resolver, né? Se você quer permitir que, né, tire um subconjunto dos direitos ou se for tirar, tem que tirar tudo, né? Meio radical. Temporário ou permanente? Uma vez revogado, não pode mais ser concedido? Né? Acho que também tem alguns dilemas aqui que acho que nem são tão dilemas assim, né? Porque eu imagino que assim, se você revogou um direito de acesso do usuário, depois acho que é natural que depois você queira também ter a possibilidade de devolver para ele esse direito, né? Então essa coisa de não pode mais ser concedida é meio também radical demais. Acho que dessas questões aqui, acho que a mais difícil mesmo é essa aqui, né? A primeira, imediata ou adiada, né? Então, quando você quer revogar o direito de acesso, como que você faz? Você revoga instantaneamente, mas e se tiver usuário lá usando o recurso? O que você faz, né? Vai derrubar o programa? E isso aí é um pouco complicado, né? Eu acho que um jeito de fazer isso é assim, tipo, a próxima vez que o usuário logar, ele vai estar com os direitos atualizados. Então, você mudou os direitos de acesso do usuário. Aí, se o usuário está logado naquele instante, ele ainda está usando as permissões antigas. Aí, da próxima vez que ele logar, aí já está atualizado. Tá? E aí você tem que garantir que o cara não pode ficar logado eternamente, né? Porque senão o cara loga uma vez lá e nunca desloga, e aí você nunca vai conseguir atualizar as permissões de acesso do usuário. Tá? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com segurança ou com proteção, que nesse caso aqui é proteção, a gente tem que pensar em tudo, tá?
Então, tipo, você tem que ter um timeout lá. Tipo, se o cara ficou logado mais do que, sei lá, 24 horas, automaticamente ele tem que renovar o login dele, tem que fazer login de novo, né? Proteção baseada em linguagem. Exemplo Java, né, que é a nossa linguagem favorita aqui na disciplina. Proteção é tratada pela JVM. Uma classe recebe um domínio de proteção quando é carregada pela JVM. O domínio de proteção indica quais operações a classe pode executar. Se um método de biblioteca for invocado e realizar uma operação privilegiada, a pilha é inspecionada para garantir que a operação pode ser realizada pela biblioteca. Tá? Então, se você como usuário, você não tem acesso a um determinado arquivo, você é estagiário, né? Pode fazer o teste, quer dizer, eu não vou encorajar vocês a fazerem isso não, que é capaz até de vocês serem demitidos. Mas se um estagiário xarope, um estagiário xarope, e quer testar os limites lá da proteção lá da empresa, né? Então ele vê lá que tem um diretório que ele como estagiário não tem acesso. Aí ele pode tentar escrever um programa em Java para ver se ele, pelo programa Java, ele tem acesso, né? E aí ele vai ver que não, tá? Porque a própria máquina virtual, ela garante, né, que as classes Java elas vão ser carregadas tendo o contexto lá, as coisas do domínio de proteção, tá bom? Então você vai tipo, tentar acessar o arquivo e não vai conseguir, tá bom? Isso porque também o Java é um ambiente seguro também, né? Imagina que você... até hoje em dia acho que o pessoal nem usa muito, mas antigamente o pessoal usava aqueles applets, né? Do Java, né? Que é um aplicativo que roda no browser, mas não sei se ele roda no browser, né? Tipo, ele tem uma máquina virtual lá. Acho que não é bem, talvez não é bem isso, não é bem rodar no browser. Mas é tipo, é parecido, não é? Tipo, o que roda no browser é o JavaScript, né? Que não é Java, né? É JavaScript. Mas o Java, os applets Java, você abre o applet dentro do browser, tá? E aí ele abre uma máquina virtual lá, eu não sei como isso funciona internamente. Mas aí, essa máquina virtual lá, ela tem que controlar o acesso das coisas. Imagina que você entra num site lá, abre um applet, aí esse applet sai vasculhando todos os seus arquivos lá, né? Então, tipo, geralmente os applets do Java, eles têm, tipo, tudo controlado essa parte de segurança lá, de proteção, né? De acesso, controle de acesso. Então, do applet você não vai conseguir sair abrindo um monte de arquivo, né? A não ser que você vá lá na mão e configure. Tem uns arquivos de configuração que você pode mexer lá e dar essas permissões para o applet. Mas aí é você, usuário, que tem a permissão de mexer naqueles arquivos e você está dando essa permissão para aquele applet. Aí tudo bem, né? Acabou. Fim do capítulo 14. Então tá bom, pessoal. Eu vou pausar o vídeo e já começo aqui o capítulo 15, que fala sobre segurança.